Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nesse dia abençoado, a qual Deus preparou para todos nós, irmãos. Aqui quem fala é pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Vamos dar início a essa programação, programa Deus é por nós, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Essa programação que é disponibilizada na Rádio Resgate, é disponibilizada também, irmãos, no aplicativo da Web Rádio Ágape. Também colocamos ali no YouTube, né? Para você estar aí tendo várias opções para estar ouvindo a palavra de Deus. Amém? Ali na Rádio Resgate, todo sábado às 17 horas. E segundas-feiras, né? Segunda e sábado às 17 horas, amém? Temos essa programação disponibilizada ali. E na Web Rádio Ágape ali, várias horas do dia, né? Então, como o pastor Everaldo sempre diz, né? Nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo, através da palavra. Mas antes de darmos início aqui à palavra do Senhor, vamos fazer uma breve oração e agradecer a Ele por tudo. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Senhor. A ti seja dada a honra, o louvor e a glória, meu Pai, porque só o Senhor pertence tudo isso. E queremos aqui te agradecer, colocar nossas vidas nas suas mãos e essa programação nas tuas mãos, Pai. Que venha ser bênção aonde quer que alcance vidas, que venha ser bênção do Senhor e que o Senhor possa estar abençoando a todos nesse dia de hoje. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem quiser ali fazer uma visita ali no Ministério Missão, no Ministério Segundo o Coração de Deus, irmãos, os irmãos podem estar ali indo no domingo, né? Domingo é culto da família, a partir das 19 horas, culto abençoado ali, né? Louvor, palavra, sempre uma bênção de Deus, né? Levamos convidados de fora também, às vezes pregamos lá também, às vezes os irmãos estão lá pregando, mas é bênção do Senhor. Louvor, palavra e muita adoração, muita bênção de Deus. Temos também o estudo bíblico da palavra. Desde já te convido a conhecer o estudo bíblico também. Nós fazemos o estudo bíblico, irmãos, pela live. É pela live, toda terça-feira, a partir das 19 horas. Então, domingo, culto da família, 19 horas. Terça-feira, estudo bíblico também, a partir das 19 horas. Pela live no Facebook e também disponibilizamos ali no YouTube também. No YouTube do Ministério Segundo o Coração de Deus. E temos também, disponibilizamos também, né? Facebook, YouTube. E temos a Web Rádio Ágape, que é um aplicativo que você pode baixar. Glória a Deus. Na quinta-feira temos culto de cura e libertação. A bênção de Deus também a partir das 19h30. E toda terça e quinta, consagração a partir das 8 horas da manhã. Glória a Deus. Estamos ainda com o projeto do evangelismo, né? Apesar que nós paramos ali de receber a sopa. Então agora que nós vamos precisar mais, né? Da ajuda dos irmãos. E nós estamos com esse projeto aí do evangelismo de rua. E você pode estar aí também, se você sentir de colaborar, sentir de ajudar, você pode estar colaborando através aí do meu WhatsApp, né? 61 98623 3431. 61 98623 3431. Falar com o pastor William para estar ajudando aí no evangelismo, né, irmãos? Para a gente levar ali, além da palavra, levar ali um lanchezinho, né, para as pessoas que precisam. Estamos aí também somando com o projeto do Aviva Park Day, né? Projeto ali, Avivamento 70x7, que tem ali o irmão Marcelo na frente, tem também o irmão Átila ali na frente da organização. E ali se reúne, é no Parque do Setoró. Ali se reúne vários jovens, irmãos. E dia 31 deste mês, dia 31 de maio,
vai ter ali também, amém? Se você ouvir essa programação depois do dia 31 é porque já passou. Mas dia 31 de maio vai ter ali essa programação, onde tem ali muitos jovens sendo alcançados pela palavra de Deus. E é bênção do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos, né, para a palavra de Deus. Baixar aqui o fundo que eu acho que estava alto, né? Vamos aqui para a palavra de Deus nesse dia de hoje. Hoje eu quero te convidar para nós estarmos aqui meditando nos Salmos de número 1. Salmos de número 1. Salmos bem conhecido. E nós vamos ler aqui versículo a versículo, né? Tem só 6 versículos. Nós vamos ler aqui de versículo a versículo. Você que tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia. Tá com seu celular, né? E quer acompanhar aí no celular, acompanhe. O que importa é estar acompanhando a palavra de Deus, né? Então nós vamos começar aqui do versículo 1 em nome de Jesus. Glória a Deus, Salmos, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Glória a Deus. Então aqui a palavra primeiro, né, começa dizendo que o homem bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui nós vemos, né, que existe uma sequência, irmãos. Essa aqui é a sequência, né, da queda. Existe uma sequência para a queda, né, irmãos? Essa sequência começa o quê? Começa com o homem andando segundo o conselho dos ímpios. Depois que ele anda, ele começa a se deter no caminho dos pecadores. Ou seja, primeiro ele vai ali, né, numa rodinha, ele começa ouvindo ali uma conversa, ele começa sendo ali atraído, engodado, né, por conversas, irmãos, que muitas vezes não convém, porque a Bíblia fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Então primeiro ele ouve, aí depois ele para ouvir, que aqui fala, ó, a sequência: anda segundo o conselho dos ímpios e se detém no caminho dos pecadores. Então primeiro ouve uma conversa, muitas vezes uma conversa maliciosa, gosta dessa conversa, depois ele para ouvir. Depois que para ouvir, a última fase aqui desse processo é se assentar na roda dos escarnecedores. Então para ouvir, aí quando vê que não, irmão, já está fazendo parte. Já está fazendo parte ali de todo o processo, né? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, né? Com quem a gente anda, quem a gente ouve. Porque aqui, esses salmos, ele fala basicamente de duas tipos de pessoas. Fala do ímpio e do justo. E para começo de conversa, nós temos que diferenciar o que é ser ímpio e o que é ser justo. Ímpio é aquele que pratica a impiedade. É aquele que pratica o pecado. Ímpio é aquele que não vive uma vida segundo Deus. Esse é o ímpio. Pratica a impiedade. A Bíblia nos ensina a praticar a piedade. O ímpio pratica a impiedade. E o justo, pastor? Quem é o justo? O justo é todo aquele que pratica a justiça de Deus. Justo é o que pratica a justiça, irmãos. O justo não significa que o justo é perfeito. Não significa que o justo é melhor do que os outros. Não é isso que está dizendo, né? O justo significa aquele que pratica a justiça. E o nome praticar, né, já diz tudo. Praticar não significa que você vai acertar sempre. Praticar não significa que você vai ser melhor, perfeito, melhor que todo mundo, não. A prática, o nome já diz, é algo que você vai praticando. É algo que você vai ali treinando. É como a prática do exercício físico. Quanto mais você pratica o exercício físico, mais saudável você fica. Quanto menos você pratica o exercício físico, menos saudável você é, né? Então é uma prática. O exercício, você começa ali muitas vezes fazendo uma caminhada de 1 km.
Quando vê que não, você se aperfeiçoa tanto que você já quer andar 2. Depois que você anda 2, fala, rapaz, eu quero andar mais. Já começa a andar 3, 4, 5 quilômetros. Às vezes você corre ali 10 minutos, depois já quer correr 20, quer correr 30. É uma prática. E essa prática ela vai te fortalecendo. Então o justo ele faz isso, ele pratica a justiça de Deus. Ele erra muitas vezes, ele peca sim muitas vezes também, mas ele vai praticando. Praticando ali a verdade, praticando a palavra, praticando os princípios da palavra. Quando vê que não, irmãos, ele vai evoluindo espiritualmente. Quando vê que não, ele vai se fortalecendo espiritualmente. A Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia até se tornar dia perfeito. Olha só, como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia até se tornar um dia perfeito. Então é um processo, irmão, é um progresso. Mas para que esse processo, irmãos, seja real nas nossas vidas, seja satisfatório na nossa vida, seja positivo nas nossas vidas, nós temos que praticar uma vida espiritual. Então a primeira coisa que esses salmos aqui aconselha é não andar segundo o conselho dos ímpios. Ímpios são aqueles que não têm a direção do Espírito Santo. Como que você vai ouvir muitas vezes uma pessoa que não tem a direção do Espírito Santo? Não estou dizendo que todos têm que ser crentes não, irmãos. Porque às vezes a pessoa não é crente, mas a pessoa pode ter sim um bom conselho. Pode ter um conselho ali, uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, um vizinho. Pode ter um bom conselho. Pode ter um conselho ali reto, um conselho justo, um conselho honesto. Esse conselho não faz mal você ouvir. Porque às vezes você pensa, então tenho que ouvir só crente. Não. Tem muitos crentes que falam mais besteira que às vezes o ímpio. Né, irmãos? Então tem ímpios que apesar de não crerem em Deus, às vezes vai ter um conselho certo. Às vezes vai ter um conselho honesto. Conselho reto, conselho verdadeiro. Então esse você pode ouvir, esse conselho. Aqui está falando daqueles que praticam a impiedade. Aqueles que têm conselhos maliciosos. Aqueles que têm conselhos, irmãos, pecaminosos. Aqueles que te incentivam a fazer coisas erradas. Porque às vezes você está levando ali a sua vida, né? Com Deus. Aí muitas vezes você começa a ouvir pessoas ali que não têm uma vida com Deus. Às vezes te dá uma direção errada, um conselho errado. Ou às vezes você está naquela roda dos escarnecedores, que se escarnecem das coisas de Deus, que falam palavrões, né? Fazem piadas indecentes, falam palavrões, só fala coisa que não presta. E aí muitas vezes você para ouvir, você vai gostar de ouvir. E quando você gosta de ouvir, você se detém no caminho dos pecadores. E quando vê que não, você já está se assentando na roda dos escarnecedores. Ou seja, você já está praticando aquilo que você ouviu. Então veja que é uma sequência para a queda. Então isso nós temos que ter cuidado, irmãos. Muitas vezes, no lugar de você se aconselhar com um homem de Deus, uma mulher de Deus, às vezes está se aconselhando com aquela pessoa que não tem nada de Deus. Às vezes com fofoqueiro, com mentiroso, com aqueles que não querem o bem do próximo. Então tem que ter cuidado com isso. Então a Bíblia fala que bem-aventurado é quem não pratica essas coisas. Ser bem-aventurado é ser mais do que feliz. E aí no versículo 2, diz uma coisa interessante. Porque no versículo 1, primeiro fala o que nós não devemos fazer. Versículo 1, primeiro a Bíblia fala aqui o que nós não devemos fazer. E no versículo 2? Versículo 2 vai dizer o que nós devemos fazer. Versículo 2 diz, ó, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tá vendo, irmãos? Então, no lugar da gente ouvir o que não presta, no lugar da gente ouvir quem não tem vida com Deus, no lugar da gente ouvir bobagem, nós temos que ter prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor, nós temos que meditar dia e noite. Duas coisas aqui, né? Primeiro é ter prazer. Ter prazer na lei do Senhor, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus, ela só vai ser eficaz nas nossas vidas se nós tivermos prazer nela. Não adianta você ler ali só, meditar na palavra, ler, né? Só por religiosidade. Ou às vezes ali só para cumprir um plano bíblico, né? Você fala, não, vou ler a Bíblia em um ano.
Aí começa a ler ali, não presta atenção em nada, né? Não degusta nada. Não, a Bíblia fala ter prazer. Ter prazer, irmãos, é você saborear a palavra, né? É no sentido de você meditar, gostar, deixar a palavra entrar no seu coração. É igual quando a Bíblia fala assim, ó: deleita-te no Senhor, e Ele realizará os desejos do seu coração. O que é deleitar no Senhor, irmãos? Deleitar no Senhor é ter prazer no Senhor. É se deliciar no Senhor, nas coisas de Deus. Isso é deleitar. Deleitar é ter prazer. É sentir alegria. É sentir amor. É sentir, irmãos, algo muito forte no coração quando você está servindo a Deus, quando você está buscando a Ele, quando você está praticando as coisas espirituais, quando você está no culto, ou quando você está orando, ou quando você está lendo a Bíblia. Se deleitar no Senhor é sentir prazer nele. Amém, irmãos? É saborear as delícias de Deus, as delícias do reino de Deus. Isso é se deleitar. Então a Bíblia fala: deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Então note que para a palavra ser eficaz nas nossas vidas, nós temos que ter prazer. E eu acho interessante que o salmista aqui, quando ele escreveu esses salmos, só existia a lei, né? Só existia a lei de Deus nesse tempo aqui. Só existia a lei, os salmos começaram a serem escritos ali, né? Existiam algumas profecias, alguns profetas também. Mas você vê, irmão, se você for reparar bem, a lei era algo mais duro, né? A lei era algo mais duro. A lei de Deus era algo mais difícil de cumprir. Era muitas regras ali, muitas ordenanças. Era algo mais duro, algo mais difícil. As profecias também do Antigo Testamento, geralmente várias profecias ali de juízo. Mas ainda assim, o salmista, ele tinha prazer. Prazer na lei de Deus. E hoje em dia, irmãos, nós conhecemos também não somente a lei, mas nós conhecemos também a graça. Porque a lei se manifestou no Antigo Testamento, mas a graça se manifestou no Novo. E a graça de Deus é algo maravilhoso, né? Hoje em dia nós temos acesso a todas as cartas, todos os evangelhos, toda a Bíblia. Então, se no Antigo Testamento o salmista conseguia ter prazer em algo que era duro, porque a lei era dura, mas era algo que era para o bem. O salmista tinha essa consciência. Ele sabia que a palavra de Deus era dura, mas a palavra de Deus era o melhor para a vida dele. É o que nós temos que ter essa consciência nos dias de hoje, né? Porque tem, às vezes, irmãos, nós seres humanos temos a tendência muitas vezes de ouvir uma palavra de confronto, uma palavra de correção, e às vezes não gostar, né? Nós vivemos numa geração que muitas vezes prefere uma doce mentira do que ouvir uma dura verdade. Às vezes a pessoa prefere ouvir uma doce mentira do que ouvir, irmãos, uma dura verdade. A doce mentira vai agradar o nosso coração. A doce mentira vai massagear o nosso ego, vai agradar os nossos ouvidos. Mas a palavra de Deus fala, irmãos, que a doce mentira vai nos levar à morte, ao engano. A dura verdade nos leva ao caminho eterno. A Bíblia fala lá em 2 Timóteo, capítulo 4 em diante, que chegará um tempo em que muitos desprezarão a sã doutrina. Terão comichões nos ouvidos quando ouvirem a palavra de Deus. Terão coceira nos ouvidos. E ali essas pessoas se desviarão da verdade e ajuntarão para si mestres que só falam aquilo que elas querem ouvir. Ou seja, as reveladoras, né? As profetadas, só aquela palavra que fala que Deus está abençoando, que Deus vai fazer um milagre, e a chave do carro, e a caneta de ouro, é que vai assinar os papéis. E tudo isso é o desejo para a sua vida. Tudo isso nós desejamos para a sua vida e oramos, né? Para que você consiga, né? Também viver uma vida em paz, uma vida próspera, uma vida confortável. Tudo isso é o desejo do nosso coração. Mas às vezes as pessoas querem ouvir só isso. E desprezam a verdade. Desprezam a palavra de Deus, irmãos. E aí é um caso muito sério, né? Aí saem correndo atrás das profetadas, saem correndo atrás das reveladuras que existem hoje em dia, gostam disso, vão atrás disso e acabam caindo no engano.
A Bíblia fala que essas pessoas que tiverem comichões nos ouvidos e ajuntarem para si mestres que falam segundo as suas próprias concupiscências, a Bíblia fala que essas pessoas vão se desviar da verdade e vão se voltar às fábulas e aos mitos, ou seja, à mentira. Vai abandonar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade e vai se voltar à mentira. E aí lá em 2 Tessalonicenses também, a palavra de Deus vai dizer que o próprio Deus, que o anticristo, né, o anticristo ele vai vir com todos os sinais e prodígios de mentira para os que perecem. Porque esses que perecem, eles não se deleitaram com a verdade, mas eles se deliciaram com a mentira. É o que a palavra de Deus fala. Aí diz que o próprio Deus, ele vai enviar a operação do erro. Enviar a operação do erro para que essas pessoas creiam na mentira. Irmãos, tá vendo? O que a mentira pode fazer? Então o que esse Salmos está dizendo aqui? Para nós termos prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor meditar dia e noite. Esse meditar aqui, né, foi escrito em hebraico e ele tem um significado muito profundo, né? Meditar, irmãos, ele estava falando ali do mesmo processo, né, que os animais ruminantes faziam. O que é um animal ruminante, pastor? O animal ruminante, irmãos, ele ali se alimentava, né? Ele engolia ali a comida. Ele tem esse processo, o animal ruminante. Ele come a comida vai ali para o seu estômago. Depois, irmãos, ele regurgita essa comida, ou seja, né, vomita. Para ser mais claro aqui, né? Ele vomita essa comida até na boca. Depois que ele vomita até na boca, ele volta a engolir a comida de volta. Nossa, pastor, que nojento. Irmãos, mas é só para os irmãos entenderem o processo. Ele come, depois ele vomita a comida até na boca, depois ele volta a engolir a comida de novo. Ou seja, ele se alimenta várias vezes. Ele vai ali ruminando este alimento até o alimento ali, né, ficar bem digerido no estômago dele, né, para passar todo o processo ali de digestão. Então, irmãos, comparando com a palavra de Deus, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos alimentar da palavra, mas não é só uma vez. Não é só se alimentar e pronto e acabou, não. É se alimentar e continuar, irmãos, ali ruminando a palavra, alimentando várias e várias vezes dela. Não somente uma vez, mas várias e várias vezes da palavra. Então esse meditar vem nesse sentido. Não é só você ler e acabou ali, não. É você ler, você colocar ela na sua mente e você ficar lembrando da palavra, se recordando da palavra, irmãos. É isso que vai fazer efeito nas nossas vidas. Todas as situações que você passar, você vai se recordar de algo da palavra e você vai aplicá-la, não somente lembrar dela, mas aplicá-la na sua vida. Porque quando você aplicar na sua vida, irmãos, isso vai começar a fazer a diferença. É isso que vai fazer diferença na sua vida quando você começar a praticar a palavra de Deus. Amém? Então esses salmos nos ensinam isso, né? Primeiro, fugir da aparência do mal. Fugir da roda dos pecadores. Não se assentar no caminho, né, dos escarnecedores. Então primeiro é fugir da aparência do mal. E depois é meditar na lei do Senhor. É isso que vai fazer diferença na minha e na sua vida. Eu estava, né, fazendo uma caminhada com minha esposa, estava até conversando isso com ela. Estava fazendo uma caminhada com ela e nessa caminhada, né, no calçadão que tem perto de casa, a gente aproveita para orar também, né? Aproveita para orar, botar nosso dia, nossa vida nas mãos do Senhor. E aí eu estava falando com ela, eu falei, olha, eu tive um discernimento bom aqui na minha mente. Porque, irmãos, por exemplo, se você estiver andando por um caminho, imagine você andando por um caminho e você vê algo perigoso de um lado. Algo mal de um lado, né? Se você vê o mal de um lado, algo perigoso, algo que vai trazer perigo para a sua vida, o que você faz? Você desvia, né? Você desvia desse caminho. Se você tem um caminho bom, você está andando, você vê que tem um caminho seguro e um caminho perigoso, você fisicamente, humanamente falando, você vai para o caminho bom, né? Você desvia do caminho perigoso. Então, irmãos, eu falei para minha esposa, eu falei, na nossa mente nós temos que ser assim também. Com os nossos pensamentos na nossa mente, nós temos que ser assim também. Muitas vezes, irmãos, a nossa mente nos direciona para algo ruim, para um caminho ruim, por uma situação ruim que nós vivemos, às vezes um sofrimento que nós tivemos, às vezes, irmãos, uma chateação que nós passamos,
às vezes uma mágoa que nós enfrentamos. Às vezes nossa mente nos desvia para algo que nos falaram, algo que fizeram contra nós, ou nos falaram que nós não gostamos. E a nossa mente muitas vezes nos desvia para esse caminho. Este caminho é um caminho mau. Este caminho é um caminho perigoso. Este caminho é um caminho que não vai te fazer bem. Então o que nós temos que fazer? Desviar nossa mente, também para o caminho bom. Redirecionar nossa mente para o caminho bom. Focar nossa mente naquilo que é bom. Focar nossa mente no caminho certo, no caminho reto, no caminho bom, nas coisas boas da vida. Resumindo tudo, nas coisas boas da vida, nas coisas boas de Deus, nas coisas boas que a vida tem para oferecer, irmãos. Não coisas pecaminosas, mas coisas, irmãos, que vai nos alegrar, coisas honestas, coisas retas, as coisas de Deus, irmãos. A Bíblia mesmo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. A Bíblia nos ensina a nós pensarmos só naquilo que é justo, bom, agradável, de boa fama. A Bíblia fala que tem que ser essas coisas que tem que ocupar o nosso pensamento, irmãos. Amém? Então esse salmo está nos ensinando isso. E aqui continua no versículo 3. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quer prosperar, irmãos? Prosperar é vencer, Prosperar é vencer. Quer prosperar em todas as áreas da sua vida? Siga esse conselho do Salmos 1. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, no lugar de fazer isso, tenha prazer na lei de Deus. Tenha prazer na palavra, nos ensinamentos da palavra, na prática da palavra. E nessa lei você tem que meditar de dia e de noite. Então não é como muitas vezes as vidas, Não é como muitas pessoas muitas vezes levam a vida com Deus, não. A vida com Deus aqui, de vez em quando eu vou na igreja, de vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a Bíblia. Não. Quando eu der eu vou, quando eu quiser eu vou, quando eu sentir vontade eu vou. Irmãos, as práticas espirituais, nós não podemos fazer elas só quando sentir vontade, não. Se a gente for esperar muitas vezes sentir vontade para orar, muitas vezes nós não vamos nem orar. Nós temos que começar a orar sem vontade mesmo. Irmãos, é como diz aí um famoso pregador, Não espere sentir vontade para orar. Ore até sentir vontade. Irmãos. A gente vai orando até sentir esse prazer. A gente vai lendo a Bíblia até ter prazer em aprender as coisas de Deus. A gente vai para os cultos muitas vezes cansado. A gente vai para o culto muitas vezes depois de um dia de trabalho. Às vezes ele vai para o culto ali depois de ter enfrentado alguma enfermidade. Mas a gente vai, irmãos. A gente se esforça. Mas depois desse esforço tem uma recompensa. Porque a Bíblia fala também na carta aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele continua, porque é necessário que todos aqueles que creem que Deus existe, que todos que se aproximam de Deus, é necessário que todos que se aproximam de Deus crê que ele exista e que ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele é recompensador dos que o buscam. Ele recompensa quem busca ele, irmãos. Então veja que muitas vezes é necessário um esforço. Já pensou se aquela mulher do fluxo de sangue não tivesse se esforçado? Será que ela teria recebido o milagre dela se ela não tivesse se esforçado? E olha que foi um esforço muito grande, O cego, Bartimeu, que ele estava ali gritando por Jesus, e a multidão, no lugar de apoiar ele ali, no lugar de ajudar ele, a multidão fazia era mandar ele calar a boca. Já pensou se o cego Bartimeu tivesse desistido também, irmãos? Não teria recebido o seu milagre, Então, irmãos, é necessário sim um esforço. É necessário uma disciplina para buscar a Deus. Mas é necessário muito mais prazer. Ter prazer nas coisas de Deus, porque Deus não quer nada obrigado. Deus não quer nada forçado. Apesar de ter esforço no reino de Deus, mas Deus não quer nada forçado, nada obrigado. Nada que você faça só para agradar ao homem, não. Deus, ele quer que você conheça ele mais e mais e mais. A Bíblia fala que nós temos que conhecer e prosseguir conhecendo. A Bíblia também diz
que o povo é destruído por falta de conhecimento. E conhecimento na Bíblia não está querendo dizer só a nossa inteligência humana, né? Só você ter informações, não. Conhecimento na Bíblia também tem um sentido de intimidade. Quando a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a Bíblia está querendo dizer o seguinte: tenha intimidade com a verdade, que a verdade te libertará. É como quando fala que Adão conheceu Eva e eles tiveram filhos. Quando fala ali que os filhos de Adão e Eva, né, conheceram suas esposas e tiveram filhos. Conhecer no sentido de intimidade. Não é só no sentido de informação. E aí a Bíblia também diz que vai chegar um dia que muitos chegarão diante de Deus, diante de Jesus, e falará: mestre, no seu nome eu curei, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu fiz milagres. E aí Jesus vai falar abertamente: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Essa mesma frase Jesus vai falar também para 5 virgens, né? Tolas, que não tiveram ali os seus azeites. Aí a Bíblia fala que Jesus, ele vai dizer: eu não vos conheço. Ou seja, eu não tenho intimidade com vocês. Vocês nunca quiseram intimidade comigo. É conhecer no sentido de intimidade, irmãos. Então, nesse processo da vida, é necessário conhecer e prosseguir conhecendo. Aqui diz que se a gente meditar na lei do Senhor dia e noite e praticar, nós vamos ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui nós vemos que nunca vai faltar provisão. Uma árvore plantada junto a ribeiros é uma árvore que está sempre ali, irmãos, alimentada. Nunca falta provisão, nunca falta água para ela, nunca falta os nutrientes que tem nessa água, porque não é só a água, é também os nutrientes que tem, que a planta precisa para sobreviver. Então a palavra de Deus fala que aqueles que meditam na lei do Senhor, praticam a lei do Senhor, aqueles que andam com Deus, vai ser como essa árvore, sempre vai ter ali a sua provisão, sempre vai ter ali o seu alimento, não vai morrer, as folhas não vão cair, irmãos. Porque diz que as folhas dessas árvores não caem, as folhas não vão cair. E mais, vai dar o fruto no tempo certo. Porque é no tempo certo, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, e o tempo de Deus é o tempo certo. Então vai dar o seu fruto no tempo certo. E diz mais: e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Quer prosperar na sua vida espiritual e também na sua vida material, irmãos? Sua vida humana nessa terra? Ande com Deus. Ouça os conselhos de quem anda com Deus também. Tem um provérbio que diz assim, ó: quem anda com sábio, sábio será. Mas quem anda com os tolos, irmãos, acabará na destruição. Então com quem você está andando? Quem você está ouvindo? Ande com quem anda com Deus, que a sua vida vai prosperar. Irmãos, uma verdade tem que ser dita. Tem pessoas que nos levam para trás. Tem pessoas que só querem nos levar para trás. Já pensou você andar perto de uma pessoa que só vive reclamando? Pessoa só com pensamentos negativos? Pensamentos destrutivos? A pessoa que só vive murmurando? Vai passar um pouco assim, você vai achar também... Você vai começar a achar que realmente nada presta. Se você andar com alguém que só anda murmurando, vai chegar um momento que você vai achar que nada presta, que nada está bom, que nada vale a pena. Mas se você andar com um servo e com uma serva de Deus, que sempre tem ali uma palavra de fé, irmãos, você vai ter fé na sua vida também. Então temos que saber com quem nós andamos. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não tem esse ditado assim? Porque nós somos seres totalmente influenciáveis. Nós somos, irmãos. Nós somos seres totalmente influenciáveis. Quando Satanás quis ali derrubar Adão e Eva, né? Começou ali com Eva. O que ele fez? Ele influenciou. E Eva, mesmo sendo ali criada sem pecado, caiu na influência de Satanás. Agora imagine nós, irmãos, que temos essa natureza pecaminosa, porque o pecado entrou no mundo. Nós temos a nossa mente totalmente influenciável. Então, se a nossa mente é influenciável, nós temos que ouvir
aqueles que têm conselhos certos, conselhos honestos, conselhos bons, conselhos que não vão nos levar à destruição, irmãos. É esses que nós temos que ouvir. Então esses salmos continuam aqui, versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Versículo 4 ao 6. Tá vendo aí? Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha, ou seja, eles vão para onde, esse mundo os leva. Eles andam segundo o curso deste mundo. É como aquela folha, que vai para onde o vento leva. Se soprar para um lado, ela vai para um lado. Se soprar para o outro, ela vai para o outro. Os ímpios são assim. E tem muitos crentes que estão na casa de Deus que estão desse jeito também. Vai para um lado, vai para o outro, vai para uma igreja, sai da igreja, vai para outra igreja. Ouve um homem de Deus, depois não quer mais ouvir o homem de Deus, depois já quer ouvir o falso profeta. Vai para onde o vento leva, irmãos. Vai para onde o vento está soprando. Então isso é perigoso. Isso é perigoso, irmãos. E isso não é a vontade de Deus. Porque essa pessoa vai acabar caindo no erro. Vai acabar caindo no engano de Satanás. E não é isso que Deus tem para a minha e para a sua vida. Aqui fala que os ímpios, eles não subsistirão no juízo. Ou seja, não vai prevalecer no juízo, Vai chegar um momento que nós entendemos que existem dois tribunais. O tribunal de Cristo e existe o tribunal do trono branco, do juízo final. O tribunal de Cristo é para os salvos. Aqueles que foram salvos em Jesus Cristo, que vão receber os seus galardões. Mas existe também o tribunal, irmãos, do juízo final. Tribunal do juízo final nós entendemos que é todos aqueles que não estiveram uma vida com Deus serão condenados. Irmãos, tribunal do trono branco. Jesus, ele vai separar, os bodes das ovelhas e vai ter essa separação. Então aqui diz, por isso os ímpios não subsistirão no juízo. Não passa pelo juízo. E aqui continua dizendo, nem os pecadores na congregação dos justos. Congregação é ajuntamento. O ajuntamento dos justos é a igreja, É a igreja salva, lavada e remida no sangue de Jesus. Então os ímpios não vão suportar, não vão passar pelo juízo, não vão estar na congregação dos justos, ou seja, não vão ser salvos. É isso que esses salmos está revelando. E no finalzinho, versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, será destruído. O caminho dos ímpios, irmãos, será destruído. Então, irmãos, esses salmos é um salmos de conselho. É um salmos que diz o seguinte: desvie-se do caminho do mal e siga o caminho do bem. Tome cuidado com quem você está andando e tome cuidado a quem você está ouvindo. Medita na lei do Senhor. No lugar de fazer essas coisas, você tem que meditar na lei do Senhor. Ter prazer nela. Prazer na palavra de Deus. Prazer nas coisas de Deus. Nessa lei, você tem que meditar dia e noite. Aí sim, você vai crescer, você vai dar frutos e você vai prosperar. Os ímpios não. O caminho dos ímpios vai ser destruído. As pessoas que vivem os prazeres dessa terra podem até estar achando bom, gostando, se divertindo, mas vai chegar um dia, que é o dia da prestação de contas, que é o dia do juízo. Muitos que estão aí afastados dos caminhos de Deus, muitos que deixaram de fazer a obra de Deus, deixaram de pregar, deixaram de louvar, deixaram de ajudar a igreja. Tome cuidado. Isso é impiedade. Isso é praticar impiedade. Vai vir o dia do juízo e os ímpios que praticam a impiedade não subsistirão no dia do juízo. Amém? Mas não é isso que Deus tem para mim e para a sua vida, irmãos. O que Deus tem para a minha vida e para a sua é crescimento espiritual, é provisão, é alimento físico, é alimento material, é prosperidade.
e é no final o mais importante de tudo, que é a salvação. Não abra mão da sua salvação por nada. Medite na lei do Senhor dia e noite e você será bem sucedido. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Essa foi a palavra de hoje. Espero que tenha abençoado a sua vida. Glória a Deus. E nós já vamos estar aqui caminhando para o encerramento dessa programação abençoada. Mas antes de encerrar, eu só queria te convidar para conhecer um dos cultos do Ministério Segundo o Coração de Deus. Como eu disse, temos cultos ali nos domingos. Domingo, a partir das 19 horas. Temos ali consagração terça e quinta, a partir das 8 horas. Temos também o estudo bíblico às 19 horas pelo Facebook, amém? Ao vivo ali no Facebook, depois deixamos ali no YouTube também. E temos também culto de cura e libertação às 19h30, na quinta-feira. Culto de cura e libertação às 19h30. Então repare que é o único culto que começa às 19h30, né? Domingo é 19, terça 19, amém? E consagração das 8 às 9 horas da manhã. Várias mulheres indo ali, irmão, círculo de oração. É bênção do Senhor essa consagração. Vá lá fazer uma visita. Pastor, o senhor não falou o endereço ainda. É mesmo, né, irmãos? Não falei o endereço. O Ministério Segundo o Coração de Deus se localiza na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setoró. Amém? QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setoró. Ali de frente com o Colégio 26. Creio que é 26, né? No tempo que eu estudava era o 30. Agora eu creio que é o 26. Perto do campo sintético ali. Perto do supermercado Kaique, né? Naquelas proximidades ali você vai encontrar em nome de Jesus Cristo. Se quiser mandar uma mensagem, pedido de oração, você mande para o WhatsApp. Meu WhatsApp é 61 986 23 34 31. 61 986 23 34 31 é o WhatsApp do pastor William, para estar abençoando a sua vida. E o evangelismo, irmãos? O evangelismo agora nós não estamos tendo uma data fixa, né? Paramos ali de receber a sopa, né? As coisas estão aí apertando para muitas vidas, né? Mas para quem está com Deus, não. Quem está com Deus não tem crise, tem Cristo, né? Mas paramos ali de receber a sopa. Então agora é que nós precisamos mesmo da sua ajuda, da sua colaboração, amém? Pode doar refrigerantes, dinheiro para... O pão não tem como doar, né, irmãos? Porque pão endurece, né? A não ser que seja aqueles pães de cachorro-quente, nós aceitamos também, né? Pães de cachorro-quente, pode doar. Ou uma oferta, né? Pra gente comprar ali os pães, que nós vamos levar geralmente pão com refrigerante, carne moída ou mortadela, né? Vamos ver o que Deus vai prover aí. E nós vamos estar fazendo o evangelismo, irmãos. Como minha filha está perto de casar, né? A Suzane está perto de casar. Ultimamente nós estamos focando ali mais no casamento, mas depois nós vamos voltar a fazer o evangelismo. E também estamos juntos com o projeto ali, irmãos, Avivamento 70 por 7. Glória a Deus. 70 vezes 7. É ali no Parque do Setoró. E desde já eu já te convido, dia 31 de maio, se você ouvir depois dessa data é porque já passou, né? 31 de maio vai ter ali o avivamento, amém? No Parque do Setoró. É um encontro ali onde tem louvor, onde tem palavra, onde tem também ali um lanche, uma alimentação, né? Irmãos, e vai vários jovens, é uma bênção de Deus, viu? Vários jovens vão lá e vai ser uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Você que quiser ajudar, colaborar também, muitas vezes, às vezes fazemos arroz também, né? Vai ter ali, nesse dia 31, vai ter ali um arroz, né? Um arroz ali com calabresa, com várias coisas ali, bacon. E vai ser uma bênção de Deus, irmãos. Se quiser ajudar, entre em contato e Deus só vai estar abençoando cada vez mais a sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos encerrar por aqui. Quero agradecer a todos aí que ficaram na programação, né? Todos que escutaram essa palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.